Olá, criançada! Como vocês estão? Ai, que saudade que nós estamos de vocês. Mas, graças a Deus por essa ferramenta que está nos unindo, está nos levando até vocês. Então, o Ministério Crescer aprontou uma semana recheada de muita alegria. E o bom é que essa semana que o Ministério Crescer aprontou para vocês, ela está assim, ó, recheada de segredos. E para começar a falar sobre esses segredos, primeiro, a gente não pode de forma alguma esquecer do nosso manual. Lembre-se, essa semana inteira ele deve estar juntinho, coladinho com você. Vai ser o seu travesseiro, viu? O seu amiguinho, a sua bússola, que vai estar lá te guiando em tudo, para que você possa desvendar os segredos da Páscoa. Bem, nós já falamos do primeiro passo que nós teremos para o segredo da Páscoa. Agora iremos falar do segundo. Estão vendo essa linda caixa aqui, maravilhosa, que os tios aprontaram para vocês? Olha como ela está bem bonita, bem decorada. Então, para que esse segredo da Páscoa possa continuar, você vai precisar de uma caixa. Então, ó, pega uma caixa, pede a tua mãe, pede a teu pai uma caixa maravilhosa. Vai ornamentar ela bem bonito, da sua forma, do jeito que você quiser. Usa papel, usa tecido, usa canetinhas, usa o que você quiser, contanto que a sua caixinha fique bem decorada. Então vamos lá ao segredo da Páscoa? Vamos lá, conto com vocês. Olá, que bom que nós iremos ouvir uma história agora, não é? Então o nome da nossa história é Povo Hebreu Escravo de Faraó. A nossa história também tem um versículo para memorizarmos, que se encontra em Êxodo, capítulo 5, versículo 1, que diz: Deixa ir o meu povo. Vamos memorizar esse versículo? Deixa ir o meu povo. Êxodo, capítulo 5, versículo 1. Vocês, por um acaso, estão lembrados de José, do Egito e de Moisés? Estão lembrados? Então vamos orar agora nesse momento para que o Senhor nos abençoe mais ainda. Ó Senhor Deus querido, nós rogamos a Ti que o Senhor venha nos abençoar para que possamos entender a Tua palavra. Abençoa estas crianças, abençoa aos tios do departamento infantil. Que Tu fiques conosco, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos abrir em Êxodo capítulo 1, versículos de 1 a 14. Vocês lembram que a tia falou que a Bíblia estaria juntamente com vocês ali, direitinho, coladinho? Pois é, iremos precisar para este momento. Então, leamos capítulo 1 de Êxodo, que diz: São estes os nomes dos filhos de Israel, que entraram com Jacó no Egito. Cada um entrou com sua família: Rúben, Simeão, Levi e Judá, Isacar, Zebulon e Benjamim, Dan, Naftali, Gad e Asser. Todas as pessoas, pois, que descenderam de Jacó foram 70. José, porém, estava no Egito. Faleceu José e todos os seus irmãos e toda aquela geração. Mas os filhos de Israel foram fecundos e aumentaram muito, e se multiplicaram grandemente, se fortaleceram, de maneira que a terra se encheu deles. Entre mentes, se levantou um novo rei sobre o Egito, que não conhecera José. Ele disse ao seu povo: Eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Eia, usemos de astúcia para com ele, para que não se multiplique, e seja o caso que, vindo guerra, ele se ajunte com os nossos inimigos, peleje contra nós e saia da terra. E os egípcios puseram sobre eles feitores de obras para os afligirem com suas cargas. E os israelitas edificaram a Faraó as cidades celeiros, Pitom e Ramassés. Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais se espalhavam, de maneira que os inquietavam por causa dos filhos de Israel. Então, os egípcios com tirania faziam servir os filhos de Israel e lhe fizeram amargar a vida com dura servidão em barro e em tijolos, e com todo o trabalho no campo, com todo o serviço que na tirania os
serviam. Por isso que a tia Gil perguntou, vocês estão lembrados de José? Pois é, aquele José daquela história maravilhosa. Vocês lembram o que foi que os irmãos dele fizeram com ele? Ah, sim, vocês lembram muito bem, não é? Que a caravana do Egito o comprou e levou para lá. Só que José se tornou próspero. E daí veio uma grande fome, uma grande seca na terra de José. Aquela lá onde o pai dele e os irmãos ficaram. E aí, com isso, os irmãos de José se reencontraram com ele lá no Egito. Depois, Jacó foi para o Egito juntamente com toda a sua parentela, ficando lá por um tempo. Então, passaram-se os anos, como diz a palavra do Senhor, José, seus irmãos, aquela geração morreu. Mas o interessante, meus amores, é que com Jacó foram 70 pessoas. E dessas 70 pessoas se multiplicaram, muitas pessoas mais surgiram, de modo que os hebreus começaram a crescer. E com isso, o povo via, era notório como os hebreus estavam crescendo, como eles eram fortes, como eles tinham garra. E isso, o faraó, que não conhecia a história de José, nem conhecia José, ficou admirado com aquele povo, de maneira que começou a inquietar, a ver, ficou com medo, dava o povo fazer com que eles tivessem medo dele. Mas por quê? Por conta do poder que eles tinham, da maneira como eles se conduziam, que era um povo forte, era um povo inteligente. Então, começaram a fazer o quê? A maltratar os hebreus. Começaram a maltratar o povo de Deus, de maneira que lá no Egito se tornou um lugar de sofrimento. Mas eu também perguntei para vocês se vocês lembravam de Moisés. Ah, sim, aquele menininho colocado no cestinho, que se tornou filho da filha de Faraó. Ele cresceu. E sabe o que aconteceu? Estando Moisés cuidando do rebanho do pai da sua esposa, o Senhor falou com Moisés. Abram a Bíblia de vocês em Êxodo capítulo 3, versículo 7, que diz: Disse ainda o Senhor, certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exaustores. Conheço-lhe o sofrimento, por isso desce a fim de livrá-los da mão dos egípcios, e para fazê-los subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que emana leite e mel, o lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e dos Jebuseus. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Então, sabe aquele menininho que eu falei para vocês, que eu perguntei sobre Moisés, que cresceu? Pois é, ele agora volta para o Egito, pega sua esposa e os seus 2 filhos e vai até o palácio de Faraó. Sabe o que acontece? Arão e Moisés vão até a Faraó e fala com ele para que ele possa deixar o povo de Deus sair, para que eles possam festejar, para que eles possam se alegrar no Senhor. Mas aí Faraó diz: mas quem é esse seu Deus? Para que eu possa ouvir. Quem é esse Deus? Moisés, deixa o povo trabalhar. Por que você quer atrapalhar? Então Moisés e Arão falaram para ele que se ele não deixasse o povo ir, o que iria acontecer era o seguinte: o Senhor enviaria algumas pragas. Mas sabe o que aconteceu? Será que Faraó deixou o povo ir? Será que Faraó vai ficar com o coraçãozinho molinho e vai obedecer a voz do Senhor? Será que ele vai ouvir Moisés e Arão? Vamos ver o que é que vai dar? O Senhor falou para que Moisés e Arão fossem até as águas e chegando lá falasse com o Faraó. Caso o Faraó não obedecesse, não deixasse o povo ir, ele iria transformar as águas em sangue. E foi isso que aconteceu.
Quando Moisés foi falar com Faraó, Moisés e Arão, Faraó não deixou o povo ir. Então, o Senhor começou a mostrar para Faraó e para todos os egípcios como ele é grande. Olha só o que ele fez. Mandou com que Moisés pegasse o cajado, tocasse as águas, e aí as águas se transformariam em sangue. Esta foi a primeira praga. Assim como o Senhor mandou a primeira praga, o Senhor agora vai mandar a segunda praga. Porque Faraó não deixou o povo ir. Mas olha aí no versículo de número 1 e 2, do capítulo 8 de Êxodo, que o Senhor vai mandar Moisés e Arão novamente ir ao encontro de Faraó. Será que Faraó vai ouvir? Vamos lá. Depois disse o Senhor a Moisés: chega-te a Faraó e diz-lhe assim: o Senhor diz: deixa ir o meu povo para que me sirva. Se recusares deixá-los ir, eis que castigarei com rães todos os teus territórios. Então, Deus estava dizendo para Faraó deixar o povo ir. Deixar o povo ir. E que se ele não mandasse, ele iria mandar a praga de rãs. E o interessante, minhas crianças, se vocês lerem esse capítulo 8, vocês vão ver que em todos os lugares da casa de Faraó, dos seus oficiais, em todos os lugares tem rã. Deus manda Arão colocar o seu cajado. A Bíblia vai dizer aí bordão, mas para que a gente possa entender, aquele pauzinho, digamos assim, que ele carrega, certo? Para que ele pudesse estender em todos os lugares e aonde Arão pudesse tocar, pudesse ficar cheio de rãs. Mais uma vez, Deus mostra para Faraó, Deus mostra para os egípcios que aquele povo tem um dono. E esse dono se chama Deus. E que ele é poderoso. E quem não obedecer vai sofrer consequências. E assim o Senhor fez como ele havia prometido. Mais uma praga. E era rãs por todos os lugares. Mais uma vez, lá no capítulo 8, o versículo 16. A terceira praga. Primeira praga, as águas se transformam em sangue. Segunda, rãs. E agora a terceira. O que será que o Senhor vai mandar, hein? Como será que o Faraó vai ouvir? Será que ele vai deixar o povo ir? Vamos ver. Não é se ele vai deixar. Então no capítulo 8, versículo 16, disse o Senhor a Moisés: dize a Arão, estende o teu bordão e fere o pó da terra para que se torne em piolhos por toda a terra do Egito. Fizeram assim. Arão estendeu a mão com seu bordão e feriu o pó da terra. E houve muitos piolhos nos homens e no gado. Todo o pó da terra se tornou em piolhos por toda a terra do Egito. Olha só, gente, já imaginou piolhos por todo canto? Nossa, que coisa horrível. Pois é, Deus estava mostrando mais uma vez o quanto ele é poderoso. Porém, Faraó ainda continua endurecido. Mais uma vez. Olha só quantas pragas Deus já mandou. E agora, o que será que Deus vai falar? Deus está sempre mandando Arão e Moisés falar com Faraó. Faraó, deixe o meu povo ir. Mas Faraó está endurecido. E aí o Senhor manda a quarta praga, praga de mosca. Disse o Senhor a Moisés: levanta-te pela manhã cedo e apresenta-te a Faraó. Eis que ele sairá às águas e diz-lhe assim: assim diz o Senhor, deixa aí o meu povo para que me sirva. Do contrário, se tu não deixares ir o meu povo, eis que enviarei enxames de moscas sobre ti e sobre os teus oficiais e sobre o teu povo. E nas tuas casas e as casas dos egípcios se encherão destes enxames, e também a terra em que eles estiverem. E o interessante, amores, é que tudo isso acontecia apenas no território dos egípcios. Nada acontecia ao povo hebreu.
porque Deus queria dar uma lição. Então o Senhor mandou a quarta praga, praga das moscas. Então, amores, vamos recapitular. A primeira praga, as águas se transformam em sangue. Segunda, rãs. Terceira, piolhos. Quarta, moscas. E a quinta praga, o que será que o Senhor vai mandar? Tem uma musiquinha que diz assim: Faraó se endureceu, sim, sim, ó sim. Faraó se endureceu e não deixou ir. Deixa sair meu povo para prestar-me culto, assim diz o Senhor. Deixa sair meu povo para prestar-me culto, assim diz o Senhor. Será que Faraó deixou? Faraó se endureceu, sim, sim, ó sim. Faraó se endureceu e não deixou ir. Deus enviou 10 pragas, desembanhou sua espada. Será, hein? O que será que Deus mandou agora? Deus mandou a quinta praga. Sabe o que foi que o Senhor mandou? Peste dos animais. Todos os animais estariam mortos. Mas o Senhor falou o seguinte para ele, que só iriam morrer os animais dele, do faraó e dos egípcios. E o interessante, gente, é que Faraó mandou o povo ir ver se de fato o rebanho, os animais dos egípcios estavam vivos. E para surpresa dos egípcios, tudo de Israel estava lindo, maravilhoso. O povo de Deus não sofreu nenhum dano. Então todos os animais morreram. Todos. E o Senhor mandou a quinta praga. Com isso, o Senhor enviou a quinta praga. E agora o Senhor fala para que Moisés e Arão possam ir novamente até Faraó pela manhã e que eles possam encher as suas mãos de cinza de forno e jogue perante Faraó. O que será que vai acontecer, hein? Em Êxodo capítulo 9, versículo 9 diz: ela se tornará em pó miúdo sobre a terra do Egito e se tornará em tumores que se arrebentem em úlceras nos homens e nos animais por toda a terra do Egito. Eles tomaram cinza de forno e se apresentaram a Faraó. Moisés atirou para o céu e ela se tornou em tumores que arrebentavam-se em úlceras nos homens e nos animais. Vejam só como é que ficou todo mundo. Já imaginou? Quando a gente se machuca, dói. Imagina todo o corpo, gente. Todo o corpo tomado de feridas, de úlceras, que eram bem inflamadas. Já imaginou? Pois é, Deus estava mostrando mais uma vez para Faraó o quanto a sua palavra deveria de ser obedecida. Deus estava mostrando para Faraó como ele era grande, como ele era poderoso, como ele fala e tudo tem que acontecer. Mas Faraó achava que ele era o dono do povo, que era dono daquelas terras. Ele não conhecia Deus. Então Deus estava mostrando para Faraó o seu poder. E com isso veio a sexta praga, praga das úlceras. Capítulo 9, versículo 12 diz: porém o Senhor endureceu o coração de Faraó e este não os ouviu, como o Senhor tinha dito a Moisés. Gente, o Senhor mandou 6 pragas, as águas se transformaram em sangue, o Senhor mandou rãs, o Senhor mandou piolhos, o Senhor mandou que moscas invadissem, o Senhor mandou a morte de todos os animais, todo o rebanho de Faraó e dos egípcios. O Senhor mandou úlceras. Nossa, quanta coisa! E Faraó ainda não está acreditando. E novamente o Senhor ordena que Arão e Moisés compareçam diante de Faraó. Olha o recadinho que o Senhor
mandou para Faraó. Olha só. Disse o Senhor a Moisés, Êxodo capítulo 9, versículo 13. Levanta-te pela manhã cedo, apresenta-te a Faraó e diz-lhe assim: assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus, deixa aí o meu povo para que me sirva. Deixa aí o meu povo para que me sirva. Olha o que o Senhor está dizendo. O Senhor está dando uma ordem. Pois desta vez enviarei todas as minhas pragas sobre o teu coração e sobre os teus oficiais e sobre o teu povo, para que saibas que não há quem me seja semelhante em toda a terra. Gente, que coisa linda. Olha só. Para que saibas que não há quem me seja semelhante em toda a terra. Deus está mostrando para Faraó aqui que ele é um Deus temível, que ele é um Deus poderoso. Que palavra linda, gente. Para que saibais que não há quem me seja semelhante em toda a terra. E aí o Senhor envia a 7ª praga. Gente, quando chove é muito bom. Ai, as plantinhas crescem. Ai, o calorzinho passa e vem aquele frio gostoso. Daqui a pouco a gente vai colher o milho, o feijão. Vamos ter muitas frutas na nossa mesa. Mas há lugares que onde a chuva é muito pesada, causam muitos estragos, não é verdade? E já imaginou? E chuvas de pedra? Chuvas de pedras? Como é que vão ficar? Os pés de feijão, de milho, de maçã, de banana, de melancia, tudo destruído. Pois é. Pois já eu poderia ter estendido a mão para te ferir, a ti e o teu povo com pestilência, e teria sido cortado da terra. Eis que amanhã, por este tempo, farei cair muito grandes chuvas de pedras, como nunca houve no Egito, desde o dia em que foi fundado até hoje. Olha só o que é que o Senhor vai dizer. O Senhor está alertando, viu? O Senhor disse para que toda a terra saiba que não há Deus como Ele. O Senhor está falando. E o versículo 19 vai dizer: agora, pois, manda recolher o teu gado, viu? E tudo que tens no campo. Todo homem e animal que se acharem no campo, e se não se recolherem a casa, em caindo sobre eles as chuvas de pedra, morrerão. O Senhor ainda está sendo bonzinho. E Deus está dizendo, ó, recolha tudo, viu? Guarde tudo, porque a chuva de pedra vai vir por aí. Mas quem dos oficiais de Faraó temia a palavra do Senhor, fez fugir os seus servos e o seu gado para as casas. Aquele, porém, que não se importava com a palavra do Senhor, deixou ficar no campo os seus servos e o seu gado. Versículo 22. Então disse o Senhor a Moisés: estende a mão para o céu, e cairá chuvas de pedra em toda a terra do Egito, sobre os homens, sobre os animais e sobre toda a planta do campo na terra do Egito. Eita, Deus poderoso, criançada. Esse é o nosso Deus, Deus maravilhoso. E o Senhor fez cair. E Moisés estendeu o seu bordão para o céu. O Senhor deu trovões e chuvas de pedra, e fogo desceu sobre a terra. E fez o Senhor cair chuvas de pedra sobre a terra do Egito. E tudo que ficou, o versículo 24 vai dizer: de maneira que havia chuvas de pedra e fogo, misturado com as chuvas de pedras, tão grande como nunca se houve em toda a terra do Egito. Versículo 27. Então Faraó mandou chamar Moisés e Arão e lhe disse: esta vez pequei, o Senhor é justo, porém eu e o meu povo somos ímpios. Ora é o Senhor, pois já bastam estes grandes trovões e as chuvas de pedra. Eu vos deixarei ir e não ficareis mais aqui. Pois é, criança, pois é. No versículo 28, Faraó manda que Moisés ore ao Senhor. E Moisés faz isso, não é? E Faraó, será que ele vai se arrepender mesmo? Será que ele não está brincando?
depois da chuva de pedras, que ele viu o grande poder, que ele ouviu os trovões, que ele viu o fogo caindo, ele, ai, Moisés, fala com Deus, ora Deus, para que fazem tudo isso? Será, gente? Olha o que o versículo 35 do capítulo 9 vai dizer. Assim Faraó, de coração endurecido, não deixou ir os filhos de Israel, como o Senhor tinha dito a Moisés. Poxa vida, gente. Faraó, além de ter o coração endurecido, ainda é mentiroso. Não deixou o povo de Deus ir. Misericórdia. Que homem terrível, misericórdia. Este homem é muito mau e desobediente. Muito desobediente. Então vamos lá. Então, depois dessa chuva de pedras, Deus vai e manda outra praga. O que será que o Senhor vai mandar agora, hein? Capítulo 10, versículo 1 diz: diz o Senhor a Moisés, vai ter com Faraó, porque ele endureci o coração, no coração de seus oficiais, para que eu faça estes meus sinais no meio deles. Gente, tudo era plano de Deus. O coração endurecido de Faraó. Deus queria mostrar para aquela nação, para aquele povo, que ele é um Deus temível, um Deus poderoso. Ai, como eu amo esse Deus é maravilhoso. Eu quero saber qual o segredo da Páscoa. Eu estou gostando dessa história. E você está gostando? Eu estou amando. Então vem aí, gente, ó, a 8ª praga. Nossa, mais uma. Se fosse eu, já estaria me tremendo de medo. Mas Faraó nem liga, não está nem aí. Vamos ver o que é que Deus tem? Então, olha só. Versículo 2. E para que conte aos seus filhos e aos filhos de teus filhos, como zombei dos egípcios, e quantos prodígios fiz no meio deles, e para que saibas que eu sou o Senhor. Apresenta-te a Faraó, Moisés e Arão, versículo 3. E vocês irão dizer assim: assim diz o Senhor Deus dos Hebreus, até quando recusarás humilhar-te perante mim? Deixa o povo ir, para que me sirva. Deus tinha um propósito maravilhoso. Já imaginou, gente, isso aí que está acontecendo conosco, no nosso país, no mundo inteiro, a pandemia do coronavírus? Deus está querendo dar alguma lição, creio eu. Assim como o Senhor também está dando uma lição aqui para Faraó e para os egípcios, para todo aquele povo daquela terra, que ele é um Deus temível. Com Deus não se brinca, igual o Faraó estava fazendo. Pois é, Deus agora vai mandar a peste de gafanhotos. Já imaginou o gafanhoto comendo tudo que sobrou da chuva de pedras? Comendo tudo, destruiu tudo. Tudo. Porque o nosso Deus é poderoso. A 8ª praga, praga dos gafanhotos. Já imaginou você ficar num lugar bem escuro? Quando falta energia, como é que você fica, hein? Ah, eu morro de medo de escuro. Não consigo de jeito algum ficar no escuro. Há quem durma com a luz do quarto acesa, não é verdade? Há quem fique morrendo de medo, comece a gritar quando falta energia. Eu conheço crianças assim, que ficam desse jeito. Mas aí já imaginou, gente, ficar tudo escuro? Fecha os seus olhos aí por 10 segundos. E tenta encontrar alguma coisa aí no teu lado. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Foi boa a experiência de ficar no escuro? Não. E aí, você já imaginou você ficar 3 dias, 3 noites sem sair do lugar, sentado num lugar assim, paradinho, imóvel, porque tudo está escuro, não tem uma luzinha sequer. Uma luzinha sequer. Pois é, Deus mandou a 9ª praga, a praga das trevas, tudo escuro, tudo escurinho. Já imaginou? Olha só essa imagem aqui, ó. Só dá pra ver os olhinhos. Gente, e agora? Tudo escuro. Como é que esse povo ficou? Olha só. O versículo 21
21 do capítulo 10 diz: Então disse o Senhor a Moisés: Estende a mão para o céu, e virão trevas sobre a terra do Egito, trevas que se possam apalpar. Estendeu Moisés a mão para o céu, e houve trevas espessas sobre toda a terra do Egito por 3 dias, 3 noites. Nossa, gostem de imaginar no escuro, o escuro. Não viram uns aos outros, e ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias. Porém, todos os filhos de Israel tinham luz nas suas habitações. Gente, que Deus poderoso! Uma parte do Egito tinha luz, a outra parte estava em trevas. Nossa, como o nosso Deus é poderoso! Já imaginou tu ficar lá, ó, 3 dias e 3 noites? Sem poder se mexer, porque você não sabia para onde ia. Se você poderia pisar em falso, cair. Pois é, os egípcios ficaram desse jeito. Deus enviou 9 pragas. E aí? Faraó se endureceu, sim, sim, ó sim. Faraó se endureceu e não deixou ir. 9 pragas. Que homem do coração duro. Mas o nosso Deus é um Deus tremendo, não é verdade? Mas quantas pragas são mesmo? Quantas pragas são mesmo? 10. Mas como pode? Vocês querem saber como é que vai ficar? O que é que vai acontecer? A 10ª praga? Ah, sim, eu tenho um recado para dar para vocês. Lembrem-se, o segredo da Páscoa. Amanhã, tia Gil volta, ó, e te conta a 10ª praga. Ou seja, um dos segredos da Páscoa. Bye, bye. Beijo, que Deus os abençoe. Olá! Chegou uma hora muito boa, não é? A hora da atividade. Quero falar para você, papai, para você, mamãe, que está nos acompanhando, que se você desejar as tarefas para serem impressas, se você tiver essa possibilidade, nós estaremos disponibilizando. É só você me chamar lá no meu WhatsApp que eu estarei disponibilizando, ok? Ou então você pode estar usando a sua criatividade. Então, para agora, nós iremos fazer uma correntinha. Lembra que o povo hebreu era escravo de Faraó? Pois é, nós iremos produzir uma correntinha. Só que essa correntinha tem algo maravilhoso, que é o nosso versículo, que diz: Deixa o meu povo ir. Êxodo, capítulo 5, verso 1. Essa fitinha aqui para formar a correntinha, ela pode ser impressa, mas se você não tiver, você pode estar pegando papel filipinho, papel ofício, e pode estar fazendo dessa largura aqui, 2 dedinhos, certo? Ok? Uns 12 centímetros, por aí assim, certo? E você pode estar fazendo essa voltinha aqui, grampeando, certo? Ou você pode estar usando a cola. Você que é criança, não é? É melhor você usar cola. Agora, se você estiver acompanhado do seu papai e da sua mamãe, é bom você usar o grampeador. Então, a tia Gil vai começar a montar a nossa correntinha. E à medida que a tia Gil está montando a correntinha, tia Gil vai ler o versículo: Deixa ir o meu povo. Êxodo, capítulo 5, verso 1. Tia Gil vai continuar montando a correntinha. Deixa ir o meu povo. Sim, gente, detalhe, são 11 tirinhas, tá certo? Deixa ir o meu povo. Êxodo, capítulo 5, versículo 1. Deixa ir meu povo. Êxodo, capítulo 5, versículo 1. E aí, ó, tia Gil vai formar a correntinha, ok? Olha só. Tia Gil está com a correntinha formadinha. Então é isso aí, pessoal. Deus abençoe vocês. Boa atividade.